Paz e graça, eu sou o reverendo Nilson Moreira, pastor e fundador das Igrejas Jesus para as Nações, uma família vitoriosa. Bom, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28 e no verso de número 19, Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Essa é a parte B do versículo 19. Eu quero falar um pouco sobre a arte perdida de fazer discípulos. Por que perdida? Porque hoje a igreja, de um modo geral, ela perdeu a arte de fazer discípulo. E nós precisamos resgatar essa arte. Como e quando? Como nós podemos resgatar? Bom, isso a palavra de Deus explica. Como nós podemos resgatar essa arte que nós perdemos? Por exemplo, Jesus, quando ele iniciou seu chamado, seu ministério, o que ele fez? Ele fez discípulos. Ele foi até Pedro, até André, eles estavam pescando. Ele passou de frente da mesa de coletoria de imposto de Mateus, do qual também ele chamava Levi, e convidou ele com a seguinte palavra: segue-me. Ele foi até João, até Filipe, até Bartolomeu e tantos outros, foram vários. E convidou essas pessoas para ser o seu discípulo, depois de uma noite inteira de oração. Então aqui nós vemos duas coisas acontecendo: noite de oração e convite. Ide, oração e ação. Nós, como igreja, precisamos resgatar essa arte perdida de fazer discípulo de todas as nações. É uma tarefa global. Aonde Deus nos plantou, nós devemos orar sempre, consagrar a nossa vida a Deus e ir atrás das pessoas e convidar essas pessoas para ser seguidor de Jesus, para ser aluno de Jesus, para ser aprendiz do Senhor Jesus, para ser o povo do caminho, para ser discípulo. E assim que essas pessoas ouvir o convite e pôr ele em prática, eles vão passar a seguir Jesus a estrada fora. E a gente precisa nutrir essas pessoas com o quê? Com oração e palavra. Palavra de Deus e oração. Foi o que Jesus fez. Foi o que Pedro fez. Foi o que Paulo fez. Foi o que os discípulos fizeram depois da ressurreição de Jesus. Então que Deus possa, nessa noite, iluminar a nossa vida. O Senhor possa trazer direção para a igreja. Se você se considera igreja, você foi chamado para fazer discípulo. Você foi chamado para fazer seguidores. Você foi chamado para fazer aluno para Jesus. E nós precisamos despertar enquanto é tempo para isso.
Porque há muitas pessoas aí jogadas no mundo, no seu bairro. Não precisa ser muito longe, você ir muito longe. Está no seu bairro, a próxima casa depois da sua. Está na sua cidade. Essas pessoas. Volte para os trilhos da oração. Você cristão, seja mulher, seja homem, seja criança, volte para os trilhos da oração. Volte para o estudo da palavra de Deus. Volte a fazer discípulos, porque o Senhor chamou a igreja para isso. E de fazer discípulo de todas as nações. É uma responsabilidade de todos os crentes salvos em Cristo Jesus fazer discípulo. Que o Senhor nessa noite possa resgatar essa arte perdida que nós perdemos. Ele possa acender um fogo dentro do nosso coração, fogo do Espírito Santo. Que Ele possa iluminar a nossa mente, o nosso intelecto, através da sua palavra, para podermos então obedecer esse ide e gerar frutos para o reino de Deus. Que assim seja, agora e sempre. Pai querido, nesse momento eu oro pedindo ao Senhor para despertar a sua igreja, porque somos igrejas, o povo tirado para fora para gerar outra igreja, outras pessoas, para levar outras pessoas a ser discípulo, a ser aluno, a ser o povo do caminho. Nos dê a graça, nos dê a força, nos dê sabedoria, porque Salomão diz que quem ganha alma sábio é. Que o Senhor desperte esse desejo ardente, como o Senhor despertou no coração do missionário e apóstolo John Ryder, na Índia. Ele orou tanto pedindo a Deus, a Índia inteira, que o seu coração, no dia da sua morte, foi feito um exame, seu coração tinha trocado de lugar. De tanto ele dobrar o joelho e encostar a sua cabeça no chão. Ele orava da seguinte forma: dê-me a Índia, ou então eu morrerei. E o Senhor deu milhares de indianos a esse homem, um homem só de joelho. Como diz a rainha da Inglaterra, vale mais do que um exército em pé com armas na mão. Uma mulher de joelhos dobrados vale mais do que um ser humano, ou vale mais do que um exército de seres humanos armado, porque o céu trabalha em prol daqueles que clamam, o céu trabalha em prol daqueles que buscam, daqueles que avançam na obra do Senhor. Que Deus possa, nessa início de madrugada, gerar no coração de toda a igreja o desejo missionário de alcançar os perdidos. Que assim seja, meu Senhor, agora e sempre. Amém. Amém.